E aí, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do seu canal Eurocomics, um canal do YouTube dedicado ao quadrinho europeu, ABD. Hoje a gente vai falar sobre a Odisseia de Akin, tá aqui, que está saindo pela editora Nemo, é o volume 1 da Síria à Turquia, de autoria do simpaticíssimo Fabien Tolomé, que é um francês que já morou aqui no Brasil, ele é casado com uma brasileira, ele que largou a carreira de engenharia para se dedicar aos quadrinhos, então ele tem muita história para contar e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apresentar primeiro, né, o quadrinho, a Odisseia de Akin, e depois a gente vai bater um papo com o Fabien Tolomé, que fala um português perfeito, maravilhoso, com sotaque nordestino, e ele tem muita coisa a dizer sobre esse lançamento, que, como eu disse, está saindo aqui no Brasil pela editora Nemo, a Odisseia de Akin, volume 1 da Síria à Turquia. A Odisseia de Akin, volume 1 da Síria à Turquia, é a primeira parte da trajetória de Akin, um sírio que teve que deixar tudo em seu país, seu trabalho como jardineiro, família, casa e amigos, por causa da forte repressão política, da guerra que se anunciava e de torturas que sofreu. Se deslocando pelo mundo, ele passou a ser um refugiado, engrossando assim o número de pessoas como ele em todo o planeta que veem seu mundo desmoronar, correndo risco de vida, buscando desesperadamente ajuda em outras terras. É basicamente esse o tema da espetacular Odisseia de Akin. Agora a gente vai bater um papo com o seu autor, o francês Fabien Tolomé. Fabien, prazer imenso, né, estar falando contigo aqui de novo. Na verdade, a gente falou foi pelo canal antigo, né, que era o PH Top TV. Agora estamos tendo a honra de recebê-lo aqui no Eurocomics para falar sobre a Odisseia de Akin, volume 1 da Síria à Turquia. Prazer ter você aqui, rapaz. Obrigado, o prazer é meu. Então é isso, vamos começar, Fabiano. Conta pra gente como foi fazer um quadrinho falando da crise da imigração no mundo. Pois justamente a ideia foi fazer exatamente o que eu quis contar uma história. Eu acho que a base do quadrinho é essa, é você contar a história, utilizar a força da narração que oferece o quadrinho para contar histórias e ainda mais histórias humanas. E eu simplesmente soube dessa crise, dos dramas que está acontecendo por conta dessa crise. E como eu explico no começo do livro, como eu tá sentindo meio que uma distância entre a minha vida e essa vida dessas pessoas, apesar de poder sentir o drama que podia ser. Aí eu resolvi encontrar uma dessas pessoas para ela me contar o percurso dela, o caminho dela para chegar até a gente, e de utilizar o quadrinho para restituir essa história para o público. Tá, e você realmente, cara, você tirou a sorte grande, né? Porque podia ser uma história qualquer, mas, na verdade, o material dele é muito rico, né? Então, eu acho que você tirou a sorte muito grande de ter encontrado uma pessoa que tivesse realmente uma trajetória de vida e de história de imigrante muito legal, né, para dar base para a tua HQ. Então, queria que você contasse como é que foi encontrá-lo e como foi para ganhar a confiança dele. Na verdade, eu acho que, apesar de para a gente parecer extraordinário esse destino do Akin, essa vida, ela é muito comum para a maioria dessas pessoas que enfrentaram mil coisas para chegar até a Europa. Então, eu não posso dizer que foi uma sorte de encontrar aqui. E, além disso, eu acho que toda a vida tem essas reviravoltas, esses momentos um pouco de luta para você conseguir alcançar uma coisa. Eu acho que até a vida de uma pessoa que pode achar que é totalmente banal, tem coisas muito interessantes para ser contadas nessas vidas. Então, quando eu resolvi justamente contar uma história dessa, eu pensei que eu não ia fazer uma seleção de vida para escolher a mais interessante. Não, qualquer vida merece ser contada. O importante é saber por que a gente contar essa história. E como eu disse, o meu objetivo nesse quadrinho era contar o destino dessas pessoas que têm que fugir do país dela porque elas estão correndo risco de morte. E falando isso que eu acabei de falar, eu acabei esquecendo a tua pergunta. Então, se você tiver a gentileza de repetir, eu poder responder. Não, eu queria que você contasse para a gente como foi o processo, né, para encontrá-lo, né, o Akin,
e como foi para ganhar a confiança dele. Pelo que eu estou vendo aí, você não teve uma segunda opção. Essa foi a primeira e acabou, né? Isso. Então, pronto. Quando eu resolvi falar desse tipo de caminho de vida, eu comecei ligando para alguns centros aqui que acolhem refugiados, mas está complicado eu ter um contato, porque a maioria dessas pessoas elas não querem voltar a falar desse assunto, ou mais elas querem ter elas não querem expor a vida delas porque tem risco de perigo para a família que ficaram lá no país. Então, por acaso, eu comecei conversando com uma amiga jornalista a respeito dessa ideia que eu tinha, e ela disse que, justamente por acaso, ela tinha tido em mão o relato de vida de um refugiado da Síria que está fazendo um processo de pedido de visto como refugiado aqui na França, e ela achou que essa pessoa ela poderia aceitar de testemunhar. Então, pronto, através dessa amiga jornalista, eu fui me encontrando com esse aqui, eu expliquei um pouco meu projeto, expliquei um pouco o que era quadrinho, porque ele não conhecia pela cultura dele, ele nunca tinha lido, e eu disse que a gente ia se encontrar 3, 4, 5 vezes para fazer esse projeto, e acabou-se que a gente se encontrou durante um ano e meio, e que esse livro virou uma trilogia. Tá, e você teve acesso ao depoimento do Joaquim, obviamente, né, que você gravou em áudio, e também a algumas fotos que ele deve ter te dado, que ele tinha lá no celular, coisa e tal, mas ele passou por vários lugares, ele foi para o Líbano, ele foi para a Jordânia. Como foi para você documentar tudo aquilo à frente do prédio dele, as ruas em que ele andava? Eu fiquei muito impressionado com a riqueza de detalhes. Como é que foi isso? É uma mistura de muitas coisas. Primeiro, tem alguns lugares que eu conhecia, como a Síria, como o Líbano, como a Jordânia, e alguns lugares da Europa. Então, eu já tinha em mente mais ou menos o ambiente desses lugares. Segunda coisa, a internet oferece uma ferramenta muito interessante, né? A Google Street View, ela permite você poder visitar uma cidade sem nunca ter ido naqueles lugares. E terceiro, eu tenho um traço que é muito sintético, quer dizer que para representar um prédio, eu não preciso reproduzir exatamente a arquitetura daquele prédio. Eu vou no essencial, o importante é eu poder retransmitir um ambiente. E o Akin e meu intérprete também me ajudaram a corrigir, eventualmente, alguns erros ou algumas coisas que eu poderia feito de maneira não muito justa. Então, foi o conjunto dessas coisas que me permitiu retransmitir o ambiente desses países que Akin vai atravessando. Sim, agora eu fico pensando que na época em que ele estava lá na Síria, as coisas ainda estavam direitas, eles viviam uma vida absolutamente normal, né? Você, inclusive, mostra no quadrinho. Mas mesmo quando você vai acessar um Google, um Street View, por exemplo, muita coisa já está destruída, então talvez você tenha que ter usado a imaginação, não sei. Aí, pronto, foi o conjunto essa mistura das lembranças que eu tinha da época, que eu tinha ido para aquela região, para a Síria. Algumas fotos, apesar de tudo estar destruído, você ainda encontra na internet algumas fotos, tem que pesquisar um pouco, tem que ir além da primeira página Google, né, para você encontrar. E, justamente, quando eu desenhava uma cidade, por exemplo, o Akin poderia dizer, não é exatamente assim, aqui parece mais com Tunísia, por exemplo. Mudando essas coisas, você pode fazer com que pareça mais com o meu bairro, minha cidade. Então, foram essas coisas que me ajudaram a respeitar o ambiente do Akin. Tá, você já deve ter lido o Árabe do Futuro, um quadrinho que tem uma temática mais ou menos parecida. Você poderia traçar algum paralelo entre essas duas obras, a sua e a do Riad Sattouf? É interessante porque essa semelhança que as pessoas
falam entre o Árabe do Futuro e a Odisseia de Hakim parou aqui na França no final do primeiro volume. Na verdade, eu acho que esse primeiro volume da Odisseia de Hakim, que fala da infância de Hakim e da vida dele na Síria, claro que como se trata de um país que é falado também no Árabe do Futuro, você reencontra alguns detalhes da vida dele que é parecida com a vida do Riyad Satuf no Árabe do Futuro, mas já depois desse primeiro volume, os caminhos dessas histórias vão se separando e essa analogia que o público estava fazendo parou depois desse primeiro volume. Justamente essas semelhanças é porque fala de um país com um sistema político um pouco particular, um pouco diferente, com regras de vida um pouco diferentes, bem severa, bem com violência. Tem alguns trechos, alguns momentos na Odisseia de Hakim que fala de umas experiências de vida quando Hakim era criança. Realmente a gente pode aproximar isso com o que o Riyad Satuf estava contando no Árabe do Futuro. Eu acho que, além disso, assim, fora isso, não tem muita semelhança, não. Olha aqui, estamos aqui com a sua obra maravilhosa da editora Nemo. Está aqui, então, a Odisseia de Hakim, da Síria à Turquia. A gente quer saber o que vem por aí, né? Já saíram na França os volumes 2 e 3. Realmente, o primeiro volume saiu aqui faz quase 2 anos. A diferença é que a capa é dura, mas se não é exatamente a mesma coisa. Depois vem o segundo volume. Na verdade, eu dividi essa série em função do percurso que fazia o Hakim através da Europa. Então, o primeiro volume, eu não sei se dá para ver com a câmera, eu explico mais o começo do percurso. Já nesse segundo volume, é a continuação desse caminho rumo à França. Pronto. E o terceiro volume, que acabou de sair agora aqui na França, é esse. E já é o final... Cadê? Já é o final do caminho. Agora vamos fazer o seguinte, olha, vamos mudar um pouquinho. Na maioria das vezes você tem preferido fazer quadrinhos baseados em histórias, né? Como foi o caso de Não Era Você Que Eu Esperava. Teve também justamente a saga de Hakim. Você usou ficção nas Duas Vidas de Baudouin, não é verdade? E aí a gente quer saber, quando você retorna à ficção, ou você vai continuar sempre nessa coisa dessa coisa mais documental? Eu pretendo continuar fazendo os dois, porque, apesar dos dois serem quadrinhos, são maneiras de trabalhar muito diferentes. A ficção você tem muito mais liberdade, e dessa liberdade cai uma dificuldade que é o que eu posso contar, e como eu vou contar, e para onde eu vou. É muito interessante, porque não tem limite, assim você pode contar o que quiser, e na maneira que quiser, pronto. Eu gosto também de quadrinhos documentário, porque eu aprendo muito, assim, fazendo a Odisseia de Hakim, eu aprendi muito sobre a história da região da Síria, sobre o que acontece quando você é um refugiado. Então, eu pretendo alternar ficção e documentários. Entendi. Sobre o teu trabalho, você usa uma escala, um espectro de cores bastante reduzido, é a sua característica, né? Que eu acho que tem a ver com a simplicidade do seu traço, e eu quero saber se isso já virou um estilo do Fabian, ou em algum momento a gente pode ver um quadrinho com mais cores. Como é que é isso? Bom, um quadrinho com mais cores eu já fiz com Duas Vidas, apesar de eu não ser o colorista dessa história, eu fui para uma colorização um pouco mais tradicional. A questão da cor é que muitas vezes como que eu posso dizer, é um diferencial que não tem muito dinheiro para consagrar nesse diferencial no estilo de quadrinho que eu faço. Quer dizer, quando você faz graphic novel, que são muitas páginas, geralmente o dinheiro que você recebe para fazer uma obra dessa é bom, mas é curto. Se você quer acrescentar uma cor, você tem que pensar bem no estilo de cor que você vai querer fazer, por que você vai querer fazer essa cor, e se realmente
você tem algo a ganhar na contação da história com essa cor que você vai acrescentando. O outro fator, no meu caso, é a capacidade técnica, porque eu sou um autodidata e eu aprendi a usar as técnicas de colorização digital com quase 30 anos. Então, assim, juntando esses fatores, o fato de não ter muito dinheiro para consagrar tempo à colorização, mais o fato que eu não sou muito eficiente para fazer essa colorização, fez com que eu me orientei para esse tipo de colorização mais sintética, assim como meu traço. Eu acho que é por isso que combina bem, e combina bem também, eu acredito, com as temáticas que eu escolho para as minhas histórias. Eu não sou o único, tem muitos autores que escolhem fazer o mesmo. Você acabou de falar de Riad Sattouf também, foi por uma colorização mais rápida, porque eu acredito que também não seja o forte dele, também pela questão do tempo, mas tem outros, o Guy Delisle, agora eu não estou com outro nome em mente, mas tem muitas pessoas que fazem igual justamente por conta desses fatores que eu falei. Sim, e eu queria dizer que o resultado fica absolutamente fantástico e tem tudo a ver, né? Ele acompanha o seu traço. Também queria te dar parabéns aí por essa fórmula que você usa. Você mistura melancolia, tristeza, né, com os relatos, né, que você vai narrando, né? Mas você mistura isso tudo com muito humor e uma certa esperança. Queria que você comentasse isso. Eu acredito que quando você conta uma história, seja de maneira profissional ou para os seus filhos ou para os seus amigos, você coloca muito de você nessas histórias e muito da sua personalidade. Eu não, como que eu posso dizer, eu não tenho um plano de contar com certo estilo. Eu não escolho a maneira como eu conto a história. Eu gosto de contar como eu sei contar e como eu gostaria de ler uma história. Então, eu acho que esse coquetel que você falou de melancolia com leveza, com talvez humor, eu acho que é a maneira como eu sei contar. Eu não poderia mudar isso e eu não tenho muito como explicar. Vem da minha maneira de ser, apesar de falar de coisa séria, grave, eu sempre gosto de colocar algumas pitadas de humor para trazer um pouco mais de leveza, porque a vida ela é assim, ela é um conjunto de coisa mais séria, de coisa mais leve, e como leitor, eu não gosto de ler uma história que é toda uma cor só. Eu não gosto de ler uma história que vai ser super triste, mas que é só tristeza, porque acaba que eu fico triste demais para continuar a ler. E pronto, eu gosto que seja uma mistura de muitos sentimentos. Então tá bom, olha, cara, não acabamos ainda não, mas eu já vou estar te dando parabéns aqui pela Odisseia de Akin, volume 1, da editora Nemo, da Síria à Turquia. Opa, caiu aqui, fascinante, eu adorei e li rapidamente. Eu queria dizer que são 260 e poucas páginas, mas eu li rapidamente, assim, eu vou dizer que eu devo ter levado umas 2 horas para ler, porque a história é muito interessante. Então, não tem essa... porque quando um quadrinho não é interessante, eu leio algumas páginas num dia, eu leio algumas páginas no outro, mas esse eu não consegui. Simplesmente, uma coisa foi levando a outra, a história dele é muito interessante. Cara, meus parabéns, eu espero que os outros volumes cheguem aqui pela editora Nemo, o volume 2 e o 3. Tá? Obrigado. Fantástico. Vamos fazer, dá para fazer um top 5 aí das BDs incontournables, aquelas indispensáveis, se você tiver por aí para mostrar para a gente, que você acha que influenciaram na sua carreira e que são indispensáveis? As melhores do Fabian. Mas vamos lá. Tudo misturado, português, brasileiro e francês. Okay? Fica melhor. Essa aqui foi o primeiro quadrinho. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente o porquê desse quadrinho. Eu comecei a ler quadrinho muito novo, eu lia os clássicos daqui, da França, Tintin, Astérix, Lucky Luke. Eu fui crescendo, eu parei de ler quadrinho para estudar engenharia, para trabalhar de engenheiro, e, na verdade, eu voltei à leitura do quadrinho quando eu morava no Brasil, que eu trabalhava como engenheiro no Brasil. Eu fui para uma livraria num shopping de Fortaleza e eu fui atrás de quadrinho.
brasileiro. E o primeiro quadrinho que eu comprei brasileiro foi esse Bang Bang, que é um conjunto de várias histórias de autores diferentes, que são histórias de vaqueiros americanos e que são feitos por vários autores brasileiros. Deixa eu te dizer quem desenhou aqui. Tem o Gabriel Bá, o Fábio Moon, tem o Marcelo Quintanilha, tem o Grampa. Enfim, eu vou mostrar algumas imagens. Pronto. É tudo em preto e branco e foi um dos primeiros quadrinhos brasileiros que eu li quando eu morei no Brasil, que eu voltei a me interessar pelo quadrinho. O segundo quadrinho brasileiro é do Danilo Beirut, se chama Banda de Dois. Eu não sei se tu conhece. Claro, desenho bacana. Pronto, aí conta um pouco dos cangaceiros aqui não, né, que eu não estou mais no Nordeste, mas os cangaceiros do Nordeste. E também, eu gostei bastante do traço, da história, eu gostei muito. Esse tipo de desenho a pincel eu gosto bastante. Então, pronto, esse é um outro. Um terceiro, eu só tenho uma versão francesa, mas se chama Tungstênio, do Marcelo Quintanilha. Essa aqui eu comprei aqui na França, apesar de não morar mais no Brasil, eu guardei uma ligação forte com o seu país e quando chega um autor aqui brasileiro na França, eu procuro ver o que ele está produzindo. Então, eu comprei esse livro aqui, Tungstênio. Também um dos primeiros quadrinhos que eu comprei no Brasil, quando eu voltei a ler quadrinho, foi esse, Histórias Gerais. Do Colim? Do Colim, do Flávio Colim. Esse realmente foi muito marcante, mais do que os outros, foi uma referência, porque para mim é como um clássico do quadrinho brasileiro. Eu não sei se mas para mim tanto é muito bem visto aqui, sim. E feito em parceria com o Wellington Sirbeck. Isso. Tanto pelo assunto, que fala também dos vaqueiros, dos cangaceiros, que pelo traço, que eu achei muito... Eu achei uma mistura entre o Hergé, do Tintin, com um traço claro, com o Corto Maltese, o cara que desenha o Corto Maltese. Hugo Pratt. Então, Hugo Pratt, pronto, eu tinha esquecido o nome dele. Então, realmente, ele me marcou muito. Eu encontrei nessa maneira de desenhar, com esse monte de tracinho preto. E o que eu gostei nesse estilo, e que eu achei muito brasileiro na maneira de desenhar, é porque me lembrou a xilogravura que é usada para ilustrar a literatura de cordel. Por isso que eu gostei muito. Agora, um outro brasileiro, que é Cachalote, do Rafael Coutinho e Daniel Galera. Pronto, também eu gostei muito. Se eu não me engano, Rafael Coutinho é o filho de Laerte, não é isso? É sim, Fabiano, ele é filho do Laerte. De Laerte, e através dele eu também fui procurar Laerte, e eu não estou aqui com as tiras de Laerte, mas através desse quadrinho eu conheci. Agora vamos lá para os franceses. Opa! Pronto, esse primeiro que eu escolhi é Malaterre, de um amigo que se chama Pierre-Henri Gaumont. É uma história... Já o desenho eu gosto muito. É um desenho bem solto, com cores limitadas, mas que dão um efeito que eu gosto muito. Então, essa história, eu acredito que seja inspirada na vida real do autor. Conta como essas 3 crianças foram morar com um pai um pouco ausente, que morava na África, e como eles ficaram, crescendo e ganhando autonomia na África. Um outro livro é California Dream, da Penelope Bagieux, que eu já entrevistei aqui no Brasil. Bonjour, Penelope. Bonjour. Ok. Aqui na França ela está fazendo muito sucesso. Ela tem material publicado pela Nemo? Isso, pronto. Esse livro talvez não fez tanto sucesso quanto os outros que ela está publicando agora, mas eu gostei muito. Ela conta a história real dessa cantora aqui, que foi a compositora de uma música muito conhecida, California Dreaming. Então, é um traço também bem solto, preto e branco.
É super legal esse quadrinho. Agora, o que eu considero um clássico um pouco desconhecido aqui está começando a ser conhecido. Eu não sei se vocês conhecem aqui no Brasil. Saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, saiu aqui no Brasil pela Comics Zone, que é o Michel Rabaviatsi, não é isso? A gente tem aqui no Brasil a Canção de Roland, que saiu pela Comics Zone. Pronto. Na verdade, ele não é um francês. Ele é um canadense. Esse é de um autor canadense francofone que vem do Quebec. E é uma série, na verdade, é um dos títulos dessa série. Ele conta como se fosse uma ficção, sendo que é autobiográfico. E em cada título dessa série, ele conta um momento da vida dele. Agora, nesse título, fala mais do momento em que o pai dele está falecendo. É super emocionante e pronto, eu recomendo. Essa aqui vocês vão conhecer, é Pílulas Azuis, também publicado pela Nemo. Foi suíço? Um dos... Autor suíço. Foi um dos autores também, quando eu voltei a ler quadrinho, que me deu vontade de fazer quadrinho, porque principalmente pela forma como ele desenhava, um traço a pincel, apesar de parecer simples, é muito complicado de fazer isso que ele faz, nunca consegui, então eu resolvi mudar de estilo, mas pronto, eu recomendo. E o último é mais antigo, se chama Tardy. Tardy é o nome do autor. Jacques Tardy. Jacques Tardy, pronto. Ele fez vários livros sobre as guerras mundiais, é um pouco a especialidade dele. Nesse livro ele fala de outra coisa, é uma história de amigos que brincam na rua, que tem casos com a justiça, enfim, eu achei também bem interessante. É um autor muito... Aí a gente pode falar que é incontornável, como você está dizendo. Esse realmente é um autor muito conhecido e muito elogiado aqui na Lindo, França. lindo. Aqui, em língua portuguesa, a gente conhece mais as aventuras de Adèle Blanc-Sec. Isso aí, é isso. Pronto, Adèle Blanc-Sec, que foi adaptado no cinema também. Exatamente. Pronto, eu acabei aqui com as minhas recomendações. As melhores do Fabiano. Olha, cara, foi um prazer imenso, né? Parece que a gente está num bar, trocando uma ideia, né? E você tá tomando chimarrão, quer dizer, você é casado com uma nordestina, mas você já pegou influência do nosso sul também, é isso? Eu sou uma mistura de muitas regiões e muitos países. E seu português é absolutamente perfeito. Obrigado por tanta simpatia e por você guardar essa ligação tão carinhosa com o Brasil que te acolheu durante um tempo. E parabéns aí mais uma vez pela Odisseia de Aquim. A gente vai terminando por aqui, infelizmente. Muito obrigado. Obrigado e até a próxima pelo segundo volume, o terceiro, outros livros. Eu espero participar de um festival aí de quadrinho para encontrar os leitores brasileiros. Abraço. Seria o FIC, por acaso? Seria o FIC? Eu não sei, eu ainda não fui convidado. Se um dia eu tiver convidado, eu venho. Tá bom, pensei que você estava revelando aí alguma coisa boa. Não. Mas olha, pelo seu sucesso aqui no Brasil, certamente vai pintar um convite o mais rápido possível. Fabiano, olha, foi um prazer enorme. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Gente, demais, Fabiano Tolumé, é tudo de bom, né, cara? É uma simpatia. Ele fala um português, né, com um sotaque nordestino que é absolutamente brilhante. Ele tem fluência, é uma maravilha. Fabiano, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Eurocomics. E é isso, olha, valeu, sucesso, tomara que venham logo aqui pela Editora Nemo os volumes 2 e 3 de A Odisseia de Aquim. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. O que eu posso dizer? Foi sensacional!